da história e que tens cuidado também de nós. Esse mesmo. Qualquer coisa que eu faça ainda será pouco pra retribuir, mas eu vim te entregar o melhor de mim. Estou aqui pra servir, te entregar a minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Meu Pai fiel, a que me mostra o rumo do céu, minha vida, meu ar, meu maior amor é você, Senhor. Estou aqui pra servir, te entregar a minha adoração e reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção, mas não direi se só você tem o que dá vida pro meu coração. Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. De ti, Senhor. De ti, Senhor. E eu mereço lugar. Antes de eu passar para o pregador, vou trazer a maravilhosa palavra, a melhor parte. Eu vou deixar aqui Mateus 25 e capítulo 31, que diz: enquanto o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos, como ele, estarão sentados no trono da sua glória. Amém? E aqui eu agradeço essa rica oportunidade. Peço ao irmão se eu errei alguma coisa, né? Para que eu faça o pregador da noite. Nada errado agora. Glória a Deus, que vai ser tudo abençoado. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria estarmos aqui na casa do Senhor, né? Fico feliz pela vitória da nossa irmã Jailda, né? Falando aí sobre o seu primeiro netinho, né? Se eu falei o primeiro neto, porque vi o segundo depois, né? Mas amém, eu seguro por aí. Ainda vem uma menininha, amém? Mas vem por aí, aguarde, viu? Povo de Deus, eu vou trazer uma breve palavra da parte do Senhor. Prometo que não vou passar das 9. Mas coisa boa é a gente estar aqui na casa do Senhor, né? Se eu pudesse, eu morava dentro da igreja. Glória a Deus. Porque é onde eu me sinto mais seguro, é dentro da igreja. É onde nós encontramos paz para a nossa vida. No livro de Juízes, capítulo 8, vamos ler somente o versículo de número 4. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens, que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguidos. Veja a situação destes homens. Além de estar cansado,
ainda perseguidos. Ora, eles estavam cansados. Por quê? A Bíblia diz que, para nós entendermos melhor essa palavra, nós temos que entender também o capítulo anterior, aonde agora Deus ele se utiliza de Gideão para lutar contra os midianitas. E quando Gideão ele vai para a guerra, cerca de 32 mil pessoas, 32 mil homens foram para a guerra. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo de número 2: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em suas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Ora, o que era que Deus estava dizendo aqui? Tinha 32 mil. Deus disse: não, é muita gente. Se acontecer que esse povo vencer os midianitas, eles vão se gloriar. Israel vai se gloriar e vai dizer: nós tínhamos 32 mil pessoas e a gente conseguiu vencer os midianitas, porque a gente tinha 32 mil pessoas. Então Deus ele mandou dizer assim: olha, quem for covarde e medroso, que volte. E voltaram 22 mil pessoas. Ficaram apenas 10 mil. O interessante é a gente ouvir uma palavra dessa. Ora, se tinha 32 mil pessoas, e quando Deus ele diz: quem for covarde e medroso que volte, voltaram 20 mil. Que quantidade de gente medrosa é essa? E covarde. Mas estava ali no meio somente para fazer quantidade e não para apresentar-se a Deus a qualidade. Eles estavam ali somente ali para mostrar um número superior para ir para a batalha. Então ficou apenas 10 mil. No versículo 4: E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo lá. Ainda tem muita gente. 10 mil já é uma boa quantidade para enfrentar a guerra contra os midianitas. Mas Deus disse: não, ainda tem muita gente. Aí não diz a palavra: faze descer as águas, e ali te provarei. E será que aquele que eu disser, este irá contigo? Este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser, este não irá contigo, este não irá. O que é que nós aprendemos com isso? É que Deus é que faz as escolhas. Muitas vezes nós queremos a igreja cheia. Muitas vezes nós queremos a igreja cheia com muita da gente, mas nesta noite, através do Espírito Santo, Deus é que faz as escolhas. O pensamento do homem não significa o pensamento de Deus. Então, o pensamento de Gideão, eu acredito que era: ora,
já que voltaram os medrosos e os covardes, provavelmente esses 10.000 já é o suficiente. Aí Deus disse: não é dessa forma, não é desse jeito que eu trabalho. Ah, Gideão, não é desse jeito não. Eu vou fazer, eu vou tirar aqueles que servem e aqueles que não servem. Glória. E a Bíblia nos diz, no capítulo 7, versículo 6, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Ou seja, a escolha que Deus fez foi apenas 300. Ora, 300 pessoas para lutar entrar na batalha contra os midianitas era um número muito pequeno. Como é que a pessoa com 300 pessoas vai enfrentar uma nação? É muito pouco. Mas deixa eu dizer um negócio para vocês. Muitas vezes é com pouco que Deus trabalha. Tem gente que tem uma visão ótica totalmente diferente. Pensa que Deus só trabalha com muitos. Aí eu quero dizer que não é dessa forma. Ele trabalha com quem quer, a hora que quer, ele faz o que quer, no momento que ele quiser. Então, ele apenas escolheu os 300. Covarde e medroso foram 22.000. As escolhas, tinha 10.000, volta. Só quero apenas 300. Tá bom, esses 300. É com esse que vou enfrentar os midianitas. E a Bíblia nos diz que Gideão, com os seus 300, ele conseguiu vencer essa guerra contra os midianitas. Mas ele conseguiu vencer porque a glória de Deus estava na vida de Gideão. Porque muitas vezes o homem, quando vence uma batalha, muitas vezes ele diz: eu venci, eu estava só com 300 homens, mas eu consegui vencer. Não, a glória não é para Gideão, a glória é para Deus. Ele venceu porque a presença de Deus estava no meio. E quando a presença de Deus está no meio do povo, pequeno que seja, aquele povo se torna um povo vitorioso. Louvado seja Deus. Mas o que é que acontece depois da vitória? É onde eu quero chegar. A gente lemos aqui no capítulo 8, isso depois da vitória. Depois da vitória de Gideão contra os 300. No capítulo de número 8. Então os homens de Efraim lhe disseram: o que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Contenderam fortemente. Sabe o que é Efra? Deixa eu ver o nome. Tem que ler. Efraimitas são aquele povo que não ajuda em nada. E quando você consegue uma vitória, ele diz assim: por que não chamasse a gente? E estava questionando Gideão: vocês vieram da guerra, vocês venceram, e por que não chamaram a gente? Como é que vocês
vocês vão com a luta e não conta com a gente. Os efraimitas tinham que entender: quem faz a escolha é Deus. Glória, aleluia. Pode até ser que Gideão tenha passado na mente dele: eu vou chamar os efraimitas para estar junto conosco. Mas Deus não quer. Muitas vezes é Deus que não quer determinadas pessoas ao seu lado. Muitas vezes é Ele que não quer, Ele não permite. Se fosse permitido por Deus, Ele podia dizer para Gideão: vai chamar os efraimitas para estar ao lado de vocês. Mas em nenhum respaldo bíblico a gente vai ver que Deus não mandou chamar esse tipo de pessoas. Os efraimitas são contendeiros. Gosta de contender, que gosta do negócio, gosta do vestido. Se Gideão venceu a luta, os efraimitas podiam até aplaudir: parabéns, guerreiro, com essa grande vitória. O Deus é contigo na tua vida. Eles podiam até aplaudir a vitória de Gideão, mas muito pelo contrário, começaram agora a trocar palavras com Gideão. Começaram a contender com ele. E a Bíblia diz aqui: contenderam com ele fortemente. Eles provocaram mesmo a Gideão: rapaz, como é que pode? Como é que tu não chama a gente? Uma guerra dessa e tu deixa a gente do lado de fora. Não é Gideão que deixa do lado de fora, é Deus que deixa do lado de fora. Versículo 2: porém ele lhe disse. Veja só o que Gideão fala: que mais eu fiz agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Ele estava, Gideão não queria contenda com eles. Ele estava dizendo: por que foi que tu não chamasse a gente? Não, rapaz. Gideão na conversa: rapaz, vocês são melhores do que a gente. Vocês são melhores. Não, eu entendo, vocês são melhores, a gente não. Mas o que Gideão estava fazendo era evitando uma troca de palavra, porque eles queriam contenda e Gideão não queria. Aí Gideão começou a dizer: não, vocês são efraimitas, vocês são melhores do que a gente. Começou a conversar. Aí nos diz aqui, o versículo 3: Deus nos deu na vossa mão os príncipes. Vocês estão falando, os príncipes, os midianitas, Oreb, Zeeb. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira abrandou para com ele quando falou estas palavras. Ou seja, os efraimitas queriam contenda, queriam discutir, mas a conversa de Gideão quebrou a ira dos efraimitas, que estavam tudo orgulhosos, querendo contender com Gideão. Não, vocês são melhor, tá bom, tá certo, tá bom, vá na paz, irmão. Às vezes na nossa vida a gente tem que fazer isso. Quando vem uma pessoa: não, porque você não sei o quê. Rapaz, tá certo, você tá certo, você é um homem de Deus, tá certo, eu sou um pecador mesmo, tá bom. Mas não significa que Gideão tinha medo de enfrentar o efraimitas, não. Apenas ele queria preservar
a sua paz interior. Cuidado que tem muitos efraimitas aí querendo tirar a nossa paz, querendo tirar o nosso sossego. Eles perturbam mesmo, para ver se a gente sai do autocontrole, do autodomínio. Cuidado, tem muitos, mas a gente tem que saber levar. Tá certo, tá bom, você é melhor do que eu, tá certo, tá bom. Foi dessa forma que Gideão se livrou. Agora, como era que estava Gideão? Versículo 4. E como Gideão veio o Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam. Eles estavam cansados, mas ainda perseguidos. É nessa hora que você tem que ter calma no seu coração. Eles já estavam cansados da luta que tiveram contra os midianitas. E agora eles estavam sendo perseguidos pelos efraimitas, querendo contenda. Você tem que aprender a se livrar-se desse tipo de pessoas, que nunca vai deixar de existir. Mas a gente tem que aprender a se dominar a nós mesmos. Agora, ao contrário de Gideão, porque os efraimitas é assim, provoca um, aí a pessoa se sai, provoca outro, o outro corre, mas muitas vezes vai provocar o outro, aí pega em bomba chiando. Todo mundo não é Gideão. O efraimitas achou que ele podia dizer o que fosse com Gideão e ficou por isso mesmo. Mas veja só no capítulo 12 de Juízes, vamos lá. Nós estamos quase concluindo a mensagem, é bastante extensa. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Mas só começou de novo. Os efraimitas é povo que gosta do mexido. Veja só que a maneira que ele falou com Gideão foi uma maneira similar que falou agora com Jefté. Aí agora começou a dizer: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir ter contigo? Aí eles queriam intimidar Jefté. E diz: queimaremos a fogo a tua casa contigo. E Jefté lhe disse: eu e meu povo, veja a primeira resposta, tivemos grande contenda contra os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livraste da sua mão. E vindo eu que me não livrei, pus a minha alma na minha mão e passei ao filho de Amon. Olha, pessoal, o que era que Jefté estava dizendo? Os efraimitas estavam dizendo: por que vocês não me chamaram para a gente lutar contra o filho de Amon? Aí ele agora quis dizer: quando a gente precisou de vocês, vocês não foram nos ajudar. Agora fica falando: por que foi que não chamou a gente? E quando Jefté precisou, eles não foram. Tem gente que é dessa forma.
sumiu. Oxê, cadê fulano e tal? Ah não, foi embora. Na hora que precisa, vai embora. Depois que consegue a vitória, aí ele chega. Por que não chamasse a gente? Os efraimitas aqui estavam se escondendo. Tem gente que se esconde para não te ajudar. Eita, é muita qualidade de efraimitas que tem, viu? Depois da vitória de Jefté contra os filhos de Amon, ele aparece. E por que não chamasse a gente? Aí Jefté disse: ah é? Quando eu precisei, cadê aqui? Não chegou um de vocês aqui? É muito bom, né? Chegada, tá tudo prontinho, é bom demais, né? Glória, aleluia. Eita, é bom demais. Mas ninguém quer pagar o preço, viu? Tem muitos efraimitas que não querem pagar o preço. É tão bom chegar na igreja, ver tudo limpinho assim, olha. Tudo arrumadinho. É bom demais. Tem muitos efraimitas que, ó, por que não me chamasse para limpar? Chama, vê se ele vem. Isso acontece, isso é um tipo de conduta que acontece em todas as áreas sociais. Tem muita da gente que é dessa forma. Mas tem uma coisa, voltando ao caso de Jefté aqui. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo, e o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Deixa eu adiantar aqui. Quando eles começaram a dizer a Jefté, depois que Jefté venceu o filho de Amon, por que foi que não nos chamasse? A Jefté disse o quê? Olha, quando eu precisei, vocês não fizeram nada. E a mensagem é muito extensa. Sabe o que aconteceu? Os efraimitas pegaram em bomba. Pensaram que Jefté era Gideão. Jefté mandou matar todos os efraimitas. Olha, vocês estão conversando de algo que pode. Vocês estão dizendo o quê? Não, porque toda a empresa. Ah, é? Mandou matar todos, um por um. E nos diz a palavra de Deus que foram mortos 42.000 pessoas. Veja só, tem determinadas situações que a gente tem que tirar esses efraimitas das nossas vidas. E só tira matando. Mas não faça isso não, é apenas uma linguagem, uma força de expressão. Matando significa não querer mais negócio. Tire da sua vida. Esses efraimitas não servem para nada. Está ocupando. Está fazendo o que no mundo? Raiva. Atrapalhando. Aí sabe o que Jefté fez? Tirou todos. Não escapou um. Então que a gente possa tirar de nossa vida pessoas que aparentemente podiam estar ao nosso lado e não está. Nós temos que usar a inteligência. Agora, não siga os exemplos de Jefté, mas permaneça no exemplo de Gideão.
Senhor, ele soube levar os eframitas. Então seja também essa pessoa, saiba levar, que não vai faltar pessoas para falar, para questionar, mas saiba levar. Deixe os eframitas se engrandecer. O importante não é a pessoa querer melhor se apresentar diante do povo melhor do que o outro. Não. O mais importante é você diminuir e deixar Jesus aparecer na sua vida. Vamos ficar de pé, concluímos o trabalho. Senhor Deus eterno, Pai das luzes, Senhor, neste momento te agradecemos, Senhor, por estas palavras, Senhor, por este culto abençoado, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha abençoar todas as pessoas, Senhor, que escutaram estas palavras que não foram minhas, Senhor, mas que foram tuas, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa trazer um renovo, Senhor, em nossas mentes, Senhor. Que o Senhor possa tirar de nossas vidas, Senhor, pessoas efraimitas, Senhor, que muitas vezes estão nos nossos caminhos somente mesmo para atrapalhar, Senhor. Mas que nesta noite, Senhor, nós possamos seguir o exemplo de Gideão, Senhor. Nos dá a mansidão, Senhor, a temperança, a longanimidade, Senhor. O fruto do Teu Espírito Santo vem estar nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja por toda a igreja, hoje e para sempre. A igreja diz: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?